Olá, um prazer para mim estar com você aqui nesse módulo do nosso curso de aceleração de vendas. Meu nome é André Siqueira, eu sou um dos cofundadores da Resultados Digitais e, enfim, liderei a área de marketing da RD por 8 anos, depois toquei um projeto focado em educação lá e estou aqui para compartilhar um pouquinho dos nossos aprendizados, especialmente nesse módulo em que a gente fala sobre diferentes canais de vendas, né? E eu vou explicar um pouquinho mais desse contexto do que são esses canais. Normalmente, quando a gente fala de vendas, a primeira figura, a primeira coisa que vem à mente é o vendedor. É o papel de alguém que vai atrás do cliente, que tenta convencer esse cliente, que tenta apresentar as opções, que é persuasivo, que é encantador muitas vezes. E sim, o vendedor continua muitas vezes exercendo um papel importante. Só que é fundamental a gente entender que esse não é o único caminho para a gente vender, isso não é o único lugar e a única forma que a gente tem disponível. Quando muito, é comum que as pessoas pensem também em um e-commerce, nessa opção de as pessoas entrarem e comprarem pelo site. Só que o e-commerce é também uma opção limitada, né? Tem vários tipos de produtos, tanto quando eles são muito baratos, ninguém compra, por exemplo, uma Coca-Cola no e-commerce. Ou quando eles são muito caros, ninguém vai fechar uma consultoria, ninguém vai fechar um software com um preço de milhares de reais ao ano, só clicando num botão e aceitando. Então ele não é a alternativa adequada para muita gente. Só que a gente precisa entender que existem várias outras opções, várias outras possibilidades, que não só permitem com que eu faça a venda em si, mas muitas vezes também com que eu torne essa venda mais fácil. Porque a venda é um processo. Eu preciso primeiro alcançar o meu cliente, levar uma mensagem para ele, mostrar para ele algumas possibilidades, algumas oportunidades. Eu preciso ganhar a confiança dele durante a venda, fazer com que ele se sinta mais à vontade comigo e entenda que eu tenho de fato uma boa solução e uma alternativa legal para resolver os problemas dele. Eu tenho toda a parte de negociação, eu tenho toda a parte da venda em si, de mostrar que o meu valor é mais relevante do que o preço que ele está pagando, mostrar que aquilo faz sentido para ele, e eu vou ter depois a análise dos resultados, eu vou ter o pós-venda. Então eu posso ter contatos diferentes, formas de contato diferente para cada uma dessas etapas do processo de venda. E é justamente sobre isso que a gente aborda aqui quando fala sobre os canais de venda. A gente fala sobre quais formas eu tenho de tornar essa venda mais fácil, de tornar essa venda mais atrativa, fazer essa venda mais lucrativa, com que ao invés de o vendedor procurar o cliente procure o vendedor. É basicamente encontrar formas de tornar esse processo mais fácil e mais efetivo. Então são formas diferentes que eu tenho de fazer essa mensagem chegar na pessoa certa, de chegar na pessoa que é o meu público-alvo, que é o meu perfil ideal de cliente, que a gente já viu no módulo anterior, e despertar o interesse nesse cliente para que ele queira avançar em uma negociação e na compra do meu produto ou serviço. Se eu fosse fazer uma analogia aqui para tornar esse entendimento mais fácil, seria a do time de futebol. A gente tem como objetivo marcar um gol, a gente tem como objetivo fazer uma venda. Mas para essa venda acontecer, eu posso pensar em diferentes partes para preparar essa venda. Eu tenho o meu camisa 9, que é o finalizador de jogadas, que é o vendedor de fato. Mas se eu não tiver um camisa 10 fazendo os passes, preparando o lançamento, colocando esse 9 na cara do gol, esse gol pode ficar muito mais difícil. É difícil um 9 que faça tudo sozinho e que resolva. De vez em quando aparece um Ronaldo, um Romário, mas a gente sabe que não é a realidade da maioria das empresas, né? Não é a situação mais fácil fazer tudo sozinho. Então a gente vai falar sobre essas duas coisas. A gente vai falar sobre como ter um camisa 9 que faz mais gols de fato e que aproveita melhor as oportunidades, mas a gente vai falar muito sobre como ter os camisas 10, os camisas 5 que roubam a bola, que dão o passe, que colocam o camisa 9 na cara do gol, ou muitas vezes até um camisa 10 que faz o gol sozinho. Como é o caso de um e-commerce, eu não preciso de um vendedor fazendo ali a finalização, eu consigo fazer a venda no meio online, desde que eu tenha o contexto adequado, propício para isso. E para fazer esse movimento, a gente precisa entender a visão de funil. Esse funil que vocês estão vendo aqui
É basicamente um processo que eu tenho para atrair gente para os meus domínios, né, para minha loja, para o meu site, de converter pessoas desconhecidas em conhecidas, porque isso me permite fazer um relacionamento mais próximo com essas pessoas, me permite me aproximar delas e levar o meu conteúdo, levar a minha mensagem. Depois eu encontro de fato a forma de fazer esse relacionamento e a venda. Alguns tipos de negócio, eu primeiro faço a venda. Se o negócio é simples, eu vou vender uma camiseta, por exemplo, eu faço a venda primeiro, mas depois eu tenho que fazer muito relacionamento para essa pessoa continuar voltando. Se o seu negócio é mais complexo, como o que eu vendo na RD, uma ferramenta que custa alguns milhares de reais por ano, muito provavelmente a gente vai precisar fazer muito relacionamento antes para preparar e te deixar confortável e depois fazer a venda. E aí eu analiso todo esse processo para a gente encontrar oportunidades de otimizações e ter resultados ainda melhores. Então, nos próximos módulos, a gente vai falar sobre o que eu posso fazer em cada uma dessas etapas, quais são os canais disponíveis e como é que eu trabalho também os testes, as otimizações em cima deles. Te vejo lá!